Em 5 segundos, Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. A indecisão é sintoma atual que ocorre com a maioria das pessoas, acho eu. Comigo não é diferente. A multiplicidade de opções existentes na atualidade, a imensa variedade, por vezes me deixa também como você talvez, sem saber o que escolher. Mas veja, por exemplo, aí se não dá para ficar indeciso quando a pessoa hoje em dia busca a sua cara metade. Somos cerca de 7 bilhões de pessoas na Terra, vivendo em mais de 190 países, espalhados por 5 continentes ou mais. Como saber que determinada pessoa é a metade certa? Colocamos aí foto no Facebook, procurando a nossa outra face? E se depois de muito tempo, como uma pessoa, alguém chega e diz, olha, devolve aí que essa metade é minha, né? Ainda bem que não moramos no Japão ou na China, pois daí a dificuldade seria bem maior por razões óbvias. E religião, então? Antigamente, acho eu, existiam 3 ou 4 religiões nas cidades brasileiras. O censo do IBGE atualmente aponta 147 religiões existentes no Brasil. Como ter bom senso para escolher uma? A percepção é de estarmos em uma rodovia com centenas de placas nos indicando caminhos diferentes que nos levam à salvação. E o que é pior, o mapa ficou com muitas rodovias diferentes e estamos sem GPS, grande percurso para a salvação. Você pergunta, por exemplo, para uma pessoa qual a sua religião e ela gasta 1 minuto só para lhe responder o nome da igreja a qual pertence. Vamos falar de sexo. Como dizem os antigos, na minha época existia o sexo masculino e o feminino, e ainda muito ali no armário o afeminado. Hoje, somente na parada gay, antigamente só existia parada militar e de ônibus, acho eu, né? Deve existir uma dezena de escolhas sexuais diferentes, tudo junto e misturado. Não me espantaria se daqui a algum tempo, para preencher uma ficha de cadastro, no campo reservado ao sexo, estiver lá, além do masculino e feminino, outra dezena de opções. Daqui a pouco, para responder uma pergunta sobre sexo, teremos que consultar no dicionário de português, ou será português. Tem muito de tudo no mundo. Marcas de carro, cerveja, shampoo, celular, raças de cachorro, especialidades médicas e odontológicas, partidos políticos, pisos e azulejos, padarias e farmácias, advogados e desempregados, notícias ruins, livros sem leitores, cantores sertanejos, programas religiosos na TV e no rádio, pessoas com problemas, praças de alimentação e shoppings, milhões morrendo de fome, violência nos jornais, seres humanos solitários, relacionamentos virtuais, gente nas celas, drogas nas ruas, janelas fechadas e bares abertos. Parece que tudo tem um etc. depois. Nada contra o pluralismo, mas que o singular facilitava muito, disso não temos dúvidas. Contudo, admito que a indecisão, quem sabe talvez seja lá uma particularidade minha aí perante as diversidades ou adversidades do mundo moderno. Também puderam, sou do tempo que quando pedíamos suco na lanchonete, só existiam 2 opções, laranja ou limão. Mas dias atrás caí na besteira sem olhar para o cardápio de pedir um suco em uma lanchonete, a atendente me perguntou qual o sabor o senhor quer. Tem de açaí, melão, pêssego, amora, cupuaçu, graviola, manga, abacaxi com hortelã. Eu disse, deixa ver, suspende aí o suco, me traz uma água. O senhor quer água com gás ou natural? Temos também com sabor de limão, maçã, tangerina, laranja, hortelã. Eu disse, esquece a água, me serve aí um cafezinho. O senhor vai querer o café carioca, o expresso, o americano, o café latte? Pensando bem, não vou beber nada, me veio uma empadinha. Ela disse, temos camarão, bacalhau, frango, palmito, queijo, tomate seco, goiabada com queijo, banana com canela. Eu perguntei para ela, você teria um banheiro aí para pessoa do sexo masculino, 52 anos, 1,74 m de altura e 79 quilos? Estamos começando o Hora da Verdade, nessa segunda-feira, depois do Carnaval, né? A gente começando com a corda toda. Agora, acho que, como dizem, começa a vida no Brasil, né? A gente espera realmente que a gente comece com muita alegria, né? E que a gente comece de uma maneira religiosa, né? E dependendo da sua religião, seja ela qual for, né? E para falar disso, um pouco de religião, um pouco de outros assuntos também, nós trouxemos ele, que faz tempo que não aparecia nesse programa, o padre da Igreja Sagrado Coração de Jesus, aqui em Poços de Caldas, Graciano Cirina.
esse italiano que com certeza já é, eu acho que quase 85% de brasileiro aí. E ele é o nosso entrevistado, né? Dessa noite eu conto com a sua participação pelo 37216955 ou através do nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. Padre Graciano, eu comecei o programa falando dessa multiplicidade e citei ali a questão da religião, né? Que hoje a gente tem uma multiplicidade religiosa muito grande, uma pluralidade religiosa muito grande, acho que em todos os países, no Brasil não é diferente. Para começar o programa de uma maneira mais quente, o senhor acredita que essa pluralidade religiosa, essa diversidade religiosa, ela é positiva? Segue aquela linha a casa do meu pai tem diversas moradas, acho que é uma coisa mais ou menos assim. É isso mesmo, boa noite, obrigado pela presença, Graciano. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, com os ouvintes da TV Poços. Ouvintes que assistem, né? Talvez não usei a palavra certa. Ouvintes e telespectadores. Telespectadores. Não queria entrar numa palavra tão complicada para mim. Eu acho ela chatíssima, viu? Telespectador. É difícil. Mas é um prazer estar aqui. Respondendo a sua pergunta, eu acho que pagamos o preço da evolução. O ser humano cada vez mais descobre a sua liberdade, a sua autonomia e a sua semelhança com Deus faz com que cada ser humano realmente quer ser o rei da própria vida e quer tomar todas as decisões possíveis para ele viver, escolher, avaliar, enfim, cada vez mais a valorização do ser humano leva a essas escolhas que vêm aumentando, e isso é um valor para a humanidade, um valor para o crescimento da humanidade. E o fato mesmo na área religiosa, considero uma riqueza a pessoa poder fazer a sua escolha. Não vamos ficar aqui tendo saudade mesmo da minha religião, que é o cristianismo católico, que não é que veio no Brasil com muito amor, veio com espada, veio com violência, se impôs pela força. Acho que não era o caminho perfeito, né? Então, eu acho que é uma riqueza para a humanidade. Talvez é verdade, na lanchonete, na hora de escolher um suco, a nossa dúvida aumenta. As escolhas são tantas, mas isso é com certeza uma riqueza. O jardim do mundo está muito mais belo assim. Então, para o senhor, essa diversidade religiosa é positiva? É positiva, uma riqueza e faz parte. Nós somos uma humanidade mais evoluída, temos mais informações. Hoje ninguém precisa comprar aquelas enciclopédias enormes, onde procurava de tudo, né? Hoje temos a internet, qualquer um pode buscar, procurar, se informar, seminários, cursos, palestras. Realmente hoje fica ignorante só quem quer, porque temos todos os meios para pesquisar, e é justo que a vida seja mais complexa, mais complicada, porque somos mais evoluídos e temos que usar nossas capacidades, nossa inteligência. Eu acho uma riqueza poder escolher mesmo a própria religião. O senhor falou uma palavra que, para mim, eu não sei se é uma importantíssima, que é a palavra liberdade, né? E quando você tem essa opção quando você tem muitas opções, você realmente pode escolher, de uma certa forma, aquilo que você deseja, né? Claro que passa por outros filtros aí. Agora, claro, a gente percebe que algumas religiões, não sei se todas as religiões, eu não vou ser leviano de denominar nenhuma religião aqui, claro, porque a liberdade religiosa é justamente essa opção de escolha. Agora, não existem religiões, assim como não existem partidos, assim como não existem muitas outras coisas no mundo, que ao invés de nos libertar mais, nos aprisionam? Existem. Por isso que nós temos o dom da inteligência, o dom da sabedoria, o dom de poder pesquisar, nos informar e escolher aquilo que nos parece certo, correto, ético. E isso não vale também
na escolha de uma igreja, na escolha de uma... Né, está usando a palavra religião, que se confunde um pouco com a palavra igreja. A religião é um sistema de pensamento global que me informa sobre a divindade, sobre o mundo e sobre tudo. As igrejas, dentro das religiões, podem existir comunidades, seitas, igrejas, grupos, que são meios, dentro daquela religião, por exemplo, hinduísta ou muçulmana, de buscar aquela verdade global representada pela religião. Eu acho que as religiões em si são bastante puras. Elas são todas iluminadas por princípios bastante altos, bastante nobres, que levam o ser humano a um crescimento. O problema é na hora de entrar nas comunidades, nos grupos, nas igrejas, onde aí pode realmente o bem e a verdade se confundir com a maldade dos homens, que podem também criar grupos, criar seitas, criar igrejas para o próprio interesse e não exatamente para o interesse religioso de oferecer às pessoas um caminho certo, um caminho de libertação, de vida, de felicidade. Então, cabe ao ser humano, cabe à pessoa decidir, escolher, usar a sua inteligência e tentar se aproximar de Deus de uma maneira mais pura possível, né? Se fala muito hoje em dia, e muitas vezes já ouvi isso também, de que as pessoas estão procurando mais Deus. E às vezes eu fico questionando, e essa é a minha pergunta, se existem muitas pessoas procurando Deus, ou se as religiões estão procurando muito mais as pessoas, ou as igrejas estão procurando mais as pessoas. Bom, obrigado pela pergunta, uma pergunta que eu acho que hoje está existindo um fenômeno que podemos chamar assim. Há muitas pessoas que estão procurando Deus dentro de um conceito mágico. Existe magia quando eu uso uma força superior para ela me servir e fazer aquilo que eu quero, né? E existe religião quando a pessoa descobre um Deus para servi-lo e para realizar o seu plano, né? Que evidentemente é um plano divino, então é um plano puro de fraternidade, de justiça universal. Eu vejo que hoje muitas pessoas procuram Deus, um Deus que possa servi-los, que lhe forneça, sei lá, bens, um carro importado, uma nova casa, um novo emprego. Eu acho que é uma maneira de se aproximar de Deus totalmente errada. Estamos aqui, fizeram assim para o Graciano. O Graciano completou um pouco. Não sei se você ia completar o pensamento, fique à vontade, viu, Graciano? Não, era isso mesmo. Era isso mesmo. Bem, é isso mesmo, então, nós estamos entrevistando... Não, a verdade é também que o que você disse, há muitas igrejas atrás de pessoas, procurando adeptos, fazendo proselitismo, que não é uma coisa muito nobre, não é uma atividade que eu considero muito nobre. Nem se fosse a minha igreja fazer isso, não gostaria. Perfeito. Aliás, eu vou encerrar, antes de começar o programa, eu perguntei ao Graciano, na conversa informal aqui, que eu partilho aqui, aliás, a palavra é essa, eu partilho com você, telespectador, eu perguntei ao Graciano a respeito do dízimo, né? Já que a gente hoje ouve tanto falar sobre questão financeira envolvendo igrejas ou igrejas, enfim, essa questão que claro, é bastante ampla e complexa. E eu queria perguntar isso para o Graciano. O dízimo na Igreja Católica, o que ele representa, se é essa palavra que a gente deve usar, como é que ele enxerga isso, por exemplo, dentro da Igreja Católica a qual ele pertence. Nós estamos encerrando esse bloco, mas eu tenho certeza que posso contar com a sua audiência. Na sequência dele, não saia daí, já já a gente volta.